Boa tarde, alunos do 7º ano. Espero que todos estejam bem, que todos estejam cumprindo com suas atividades remotas. Hoje vamos dar continuidade às nossas aulas remotas e vamos usar nosso livro didático novamente, certo? A atividade de hoje também vai ser baseada naquele mesmo texto que nós estudamos na aula passada, que tem como título Vendo com os Ouvidos, que fica na página 11 e 12. Então, novamente, vocês vão ler esse texto da página 11 e 12, das páginas 11 e 12, para que a gente possa responder a atividade que está na página 14 e 15. A atividade tem como título Linguagem, Texto e Sentidos. Então, antes, na primeira atividade que a gente fez também sobre esse texto, nós trabalhamos a parte interpretativa do texto. Agora, nós vamos trabalhar com a linguagem e o sentido desse texto, certo? Então, eu quero que vocês acompanhem pelo livro didático de vocês, certo? Página 14 e 15. Da questão 1 à questão 7. A questão 1, que fica abaixo da questão 8, que foi da atividade passada. Inicia-se na questão 1. Na questão 1, tem um trecho do texto que faz um jogo entre as palavras vital e vistal. Então, eu quero que vocês observem o sentido dessas palavras, o que é que elas têm de semelhante, o que foi que o autor quis nos mostrar usando esse jogo de palavras, e respondam as alternativas A, B e C. Essas alternativas, elas tentam fazer com que vocês pensem, reflitam sobre essa questão. Alternativa A. O autor faz um jogo com as palavras vital e vistal. Vital, a gente sabe que tem a ver com vida. E vistal, qual é o sentido da palavra vistal? Com que palavra a palavra vistal parece? Qual é o significado? Tem a ver com o quê? Então, vocês vão responder isso. Na alternativa B da questão 1, vocês vão explicar esse jogo de palavra que aconteceu entre a palavra vital e a palavra vistal. Como foi que aconteceu esse jogo de palavras? Por quê? O que é que elas têm de parecido? O que é que elas têm em comum que o autor aproveitou disso e quis fazer esse jogo? Na letra C, que efeito esse jogo de palavras cria no texto? Qual é o efeito que essas duas palavras, vital e vistal, traz para o texto? Essa palavra vistal, ela é um neologismo. Então, o que é um neologismo? É quando a gente utiliza outras palavras que já existem na nossa língua, pode ser do mesmo idioma ou não, e cria outras palavras. Então, a palavra vistal é um neologismo porque ela foi uma palavra criada a partir de outra palavra que já existe na nossa língua e que foi acrescentado um novo significado a essa nova palavra que foi criada. Por isso que se chama neologismo. Então, vocês vão prestar atenção o que tem a ver, interpretar, observarem bem esse neologismo realizado com a palavra vistal. Na questão 2 diz: volte ao texto e releia o segundo parágrafo. Antes de iniciar a descrição e os comentários, o autor diz: eu poderia falar. O que essa expressão sugere? Eu poderia falar. O que é que ele quis dizer com isso? E o autor, o que foi que ele fez de fato? Então, na explicação aí da página 14, eu trouxe aqui para vocês também, nesse caso, ocorreu uma preterição. O que quer dizer isso? Quer dizer uma ideia de preterir, de desprezar. Entendeu? Quando uma pessoa quer declarar algo que ela não quer falar, ela declara algo que ela não quer falar sobre o assunto, que é como está dito aí. Ela é uma figura retórica pela qual se declara não querer falar de um assunto,
mas se vai dele falando. Então, tipo assim, não tenho a pretensão de falar, mas eu falo, comento alguma coisa sobre aquela questão. Então, essa é a preterição. Na questão 3, ainda pensando em preterição, vocês vão identificar na metade do trecho do texto da atividade 2, que é na atividade 2, vocês leram o segundo parágrafo para encontrar a resposta dela, que tem a ver com preterição, a questão de eu poderia falar. Na atividade 3, vocês vão usar esse mesmo trecho e vão dizer o que realmente o autor queria falar, o que era que ele pretendia falar, mas ele resolveu não falar. Ele só declarou algo, mas não falou nada sobre algo que ele quis comentar. E na questão 4, vocês vão responder: ao usar a preterição para falar de várias outras coisas, antes de entrar no assunto mais importante, que efeito se cria para o leitor? Por que foi que o autor declarou algo, mas não falou diretamente sobre isso? Qual foi a intenção dele? Que foi que ele quis causar ao leitor usando essa figura de linguagem? Questão 5. O título da crônica é Vendo com os Ouvidos. Compare-o com a fala de um dos espectadores do jogo, ouvido pelo cronista no parágrafo inicial. Então, no primeiro parágrafo, tem um trecho sobre um espectador, um torcedor que estava lá no estádio usando o rádio. Então, na letra A, você vai dizer o que é que tem de relacionado entre o título e a fala do espectador que está aí na questão, que no caso é a fala que ele diz: você me desculpe, mas agora não posso falar. Tenho que escutar o que estou vendo. Qual é a relação que existe entre escutar e ver? O que é que essa relação nos mostra? Então é isso que vocês vão explicar. Na letra B, diz: a crônica mistura sensações ligadas à visão e à audição em outras passagens. Transcreva uma dessas passagens. Então, em algumas passagens do texto, em algumas frases do texto, o autor, ele usou palavras que transmitiu para o leitor diversas sensações, como é o fato de usar a visão e a audição, no sentido de ver e ouvir o que estava se passando lá no estádio e o que estava se passando no jogo. Você vai lá no texto, vai procurar outras frases, fora essa, que foi citada na questão 5, que também demonstre que ele usou e expressou mais de uma sensação em uma única frase. Na letra C, você vai responder: que efeito causa no leitor a descrição de todas essas sensações experimentadas pelos torcedores? Qual é o efeito que causa na gente saber de várias sensações que podem ser causadas ao mesmo tempo? Então, na página 15, há uma explicação falando sobre uma outra figura de linguagem que o autor usou na construção desse texto, que eu trouxe aqui para vocês também, que é a sinestesia. O que quer dizer isso? É a associação de palavras ou de expressões que combina várias e diferentes sensações humanas numa só representação. É a mistura de sensações, de sentidos, como visão, audição, tato, paladar e olfato. Foi o que aconteceu no texto. Houve a mistura da visão com a audição, ver e ouvir o jogo. Então, por exemplo, quando digo assim, hoje tá um dia com gosto de chuva fria. Como assim? A gente tá falando do gosto, a gente tá falando, se referindo ao paladar, a gente tá falando do tato, em que relação dizer que a chuva fria. Então, está sendo usado várias sensações, vários sentidos, para ser dito apenas uma expressão. Então, isso foi o que aconteceu também nesse texto, certo? Na questão 6, vocês vão reler uma passagem do texto que diz assim: alguns torcedores os escutavam bem colados ao ouvido. Outros
preferiam deixá-lo um tanto longe com o volume no máximo. Mas os do lado não se incomodavam, pegavam carona. Então, a parte pegavam carona está em negrito, está destacado no texto, no trecho da página 15. Acompanhem direitinho o vídeo e as páginas, as questões que vai dar tudo certo, vai ser até melhor de vocês entenderem, certo? Então, essa palavra que está em negrito, essa frase, pegavam carona, ela vai ser analisada agora nas próximas alternativas. Na alternativa A diz: leia um trecho de um artigo de coluna de jornal que oferece dicas de viagem e responda que sentido a expressão destacada tem nesse contexto. Então, embaixo da alternativa A, há o print de um site da internet, de um artigo da coluna de jornal, que diz o que é pegar carona, nesse sentido. Pegar carona pode ser uma boa alternativa para quem está com o dinheiro contado, mas não pretende adiar seus sonhos e planos de viagem. Então, nesse caso, a linguagem é a linguagem real, é a linguagem original. É uma linguagem que está transmitindo o sentido verdadeiro dessa expressão. Pegar carona é ir sem pagar nada, pegar transporte sem pagar nada. Só que no texto foi usada essa mesma expressão. O sentido foi o mesmo? É o que a gente vai perceber já já. Na letra B diz: na crônica que você leu, a expressão tem o mesmo sentido? Então, o que eu acabei de dizer. Lá no texto, pegar carona também tem a ver com andar de transporte sem pagar nenhum custo? Tem o mesmo sentido? Vocês vão dizer se sim ou se não e explicar. Na letra C diz: considere sua experiência de falante e responda em qual dos casos o sentido dado à expressão é mais comum. É mais comum a gente usar o sentido da expressão pegar carona de acordo com o que está no texto, vendo com os ouvidos, ou de acordo com o que está nesse artigo da coluna do jornal. Qual é o sentido que a gente vê ser usado com mais frequência? Letra D. Você saberia citar exemplos de outro caso em que a expressão é usada fora de seu sentido mais comum? Em que outros casos a gente pode dizer assim, a gente pode usar essa expressão, pegava carona, com outro sentido, diferente desse sentido comum. Fulana pegou carona comigo na atividade. O que quer dizer isso? Será que existe outros sentidos que eu posso dar a essa expressão? Letra E. Todos os usos da expressão associam-se a situações mais formais, oficiais e solenes ou a situações informais do dia a dia. Essas expressões, quando a gente fala em pegar carona, essa expressão, ela é mais usada de acordo com a linguagem informal ou com a linguagem formal. Linguagem formal, lembrando que é aquela que a gente usa de uma forma mais culta, que a gente obedece às regras do português, a gente fala de uma forma mais rebuscada, mais corretamente. Já a linguagem informal é uma linguagem mais solta, mais à vontade, que a gente usa entre os familiares, entre os amigos, certo? Então, vocês vão analisar onde que essas expressões podem ser usadas, se em situações formais ou em situações informais. E para finalizar, a questão 7 diz: escreva no caderno a afirmativa que contém uma conclusão correta a respeito da crônica lida. Então, na questão 7, vocês têm 4 alternativas com 4 frases. Vocês vão escolher a que vocês acham que chega à conclusão do texto vendo com os ouvidos. Lembrando que há apenas uma correta. Então, vocês vão escolher, ver qual dessas alternativas completa corretamente, conclui-se corretamente o texto e copiar no caderno, certo? Então, bons estudos. Qualquer dúvida podem falar comigo.